Olá, bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando agora o segundo ciclo dos nossos estudos dentro do tratamento espiritual, das aulas da quarta-feira. Se você está aqui é porque você já finalizou o primeiro ciclo das aulas de obsessão, aula 1, 2 e 3, e agora, iniciando o segundo ciclo, significa que você já teve o seu retorno, está continuando o seu tratamento, de acordo com as orientações do seu triador. Então, o primeiro desse segundo ciclo, as primeiras aulas, são sobre família, tema família, e nós vamos iniciar a falar sobre esse assunto agora, logo após a nossa prece. Nós convidamos você, então, a se organizar para realizarmos a nossa oração juntos. Então, sentindo a presença do nosso Pai, de olhos fechados, mas corações abertos, vamos harmonizando o nosso pensamento, os nossos sentimentos, e assim todo o nosso ambiente do lar, onde estamos nesses instantes, que possamos, Senhor Jesus, estarmos atentos às orientações espirituais, às intuições que receberemos neste momento. Que possamos aprender um pouco mais, mas principalmente, Senhor, que possamos no nosso dia a dia utilizar esses conhecimentos na prática do bem, no exercício da reforma íntima, no crescimento moral, intelectual, dos nossos valores. Que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor, e que possamos aproveitar cada oportunidade para nos tornarmos espíritos mais felizes. Graças a Deus, e que assim seja. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos convidar a todos, a entrarmos aqui nesse tema muito importante, família, conduta no lar. E o primeiro assunto que nós vamos tratar é sobre o culto do Evangelho no lar. O culto que você provavelmente já conhece, porque é uma orientação do tratamento espiritual, mas nós vamos aprofundar um pouco mais nesse tema da noite, para podermos identificarmos realmente a importância que é esse momento em família. Bom, vamos seguir então aqui os nossos slides. O culto trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. Então é um momento onde nós vamos nos dedicar em família a estudar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os ensinos morais, e trazer para a nossa situação no lar, as dificuldades no lar, enfim. O culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio físico-psíquico. Então, está nos dizendo aqui essa frase, da questão da prevenção. Nós sabemos, nós somos seres complexos. Nós vivemos na matéria, mas somos seres espirituais. Então, nós não podemos deixar de cuidar durante a nossa vida desses dois aspectos, do aspecto físico, os cuidados com o corpo, os cuidados com a matéria, mas também da questão espiritual, da nossa vivência, do nosso crescimento espiritual. O culto do Evangelho no lar, ele é um desses momentos indicados para trabalharmos essa questão espiritual na nossa vida. E ele é de extrema importância, não só vamos dizer assim, na cura daquilo que já está doente, mas também na prevenção, para que situações em desequilíbrio, de desarmonia, não venham a acontecer. Então o culto, ele dá essa base de harmonia para o nosso lar, que é a escola da nossa alma. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. O culto do Evangelho, em qualquer parte, é fonte de abençoada riqueza espiritual, preservando-nos os alicerces do equilíbrio psicossomático. Equilíbrio daquilo que a nossa mente, daquilo que o nosso espírito traz para o nosso corpo. Se nos equilibramos espiritualmente, intimamente e dentro da nossa família, se torna muito mais fácil mantermos o equilíbrio físico, inclusive em questões da saúde do nosso corpo. Nós sabemos o quanto a nossa mente interfere na saúde do corpo. Então, se mantivermos um estado do nosso lar em harmonia e em equilíbrio, consequentemente nós teremos a nossa vida em mais harmonia e equilíbrio e, por consequência também, o nosso corpo físico, evitando assim futuras doenças, sejam doenças de cunho mental ou de cunho físico.
Evangelho no lar é Cristo falando aos corações. É o momento onde nós vamos abrir as portas da nossa casa, certo? Para que a espiritualidade possa ali estar presente, trazendo as vibrações positivas de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o nosso Senhor Jesus dentro da nossa casa. É um momento específico onde nós nos doamos para o nosso Senhor Jesus, certo? Necessidade do culto do Evangelho. A nossa querida Joana de Ângeles vem nos trazer algumas informações em relação à necessidade do culto. Ela vem dizer que o culto, né, ele vai prevenir, ele vai trabalhar, ele vai evitar dramas que surgem na família. Nós, dentro do nosso lar, somos o que somos de verdade. Nós somos nosso verdadeiro eu quando a gente está dentro de casa, sem as máscaras, sem as enganações. Nós nos colocamos de coração aberto para aqueles que convivem conosco. E às vezes isso é difícil, porque a convivência, né, nós sabemos, não é fácil. Então, conviver com o outro, tendo o outro como ele é de verdade, lá no íntimo, é um desafio muito grande. Então, criam-se dramas, situações, dificuldades de convivência que são naturais, mas que o culto do Evangelho pode sim ajudar-nos, né, como se fosse uma terapia do lar, a conduzirmos essas situações em um ambiente propício para que aquilo possa ser discutido, resolvido. Logicamente, nós não vamos utilizar o culto como um momento de lavar roupa suja dentro de casa, não é isso. Mas é natural que durante o culto, assuntos referentes à família surjam e assuntos que trazem dificuldades. E estando-nos, né, no ambiente espiritualmente protegido, com a nossa sintonia espiritual aumentada, fica mais fácil, às vezes, tratarmos assuntos delicados de maneira mais equilibrada. Devidamente, logicamente, né, no seu devido equilíbrio, né, no seu devido... Nós não vamos criar situações difíceis, dramas, problemas maiores, trazer grandes dificuldades para esse momento. É o momento onde a gente vai falar de amor, falar de Deus. Mas, naturalmente, algumas situações vão acontecer, vão aparecer, e a gente pode comentar, à luz do Evangelho, essas situações. Então, Joana de Ângeles vem trazer as incompreensões que se agravam, né? A gente não entender um ao outro. Então, é um momento de aceitarmos melhor um ao outro. Urdiduras, que são entrelaçamentos, né? Traiçoeiros, das nossas relações pessoais mesmo. Pessoas em rampa de perigo iminente, enfermidades em fixação, cerco obsessivo constritor, a obsessão que naquele momento o culto também vai trabalhar. Nós já aprendemos o que é obsessão e sabemos que é uma influência espiritual negativa. Esse irmão que está conosco, está ali no nosso lar, que convive conosco no mundo espiritual, mas está presente no nosso pensamento, ele também provavelmente estará ali no culto do Evangelho. Ele vai ouvir as orientações, ele vai ouvir as discussões, os ensinamentos e vai aprender com aquilo. Ou, se ele não tiver a condição de aprender, é um momento onde energeticamente ele vai ser afastado do nosso lar. Se a gente conseguir manter o equilíbrio do lar, esse espírito, esse irmão nosso, mas que está em outra vibração, vai se manter afastado. Tudo vai depender das nossas escolhas. Então, o culto é um momento onde nós vamos ampliar essa luz interior, íntima e da nossa família, para que essas obsessões sejam afastadas ou sejam tratadas. Então, vamos utilizar o culto também com esse objetivo. Angústias em crise, a caminho do autocídio, situações, né, de autoextermínio, de suicídio, o culto do Evangelho ele vai poder abrir os corações para que aquela pessoa que passa por aquela situação possa ter força de vontade para se abrir, para conversar com a família, para expor o seu problema, a sua dificuldade. Então, tudo isso, né, recebe no culto evangélico do lar o indispensável antídoto, aquilo que cura, aquilo que trata, né, com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem para dirimir equívocos, finalizar perturbações, predispor a paz e ajudar nos embates todos. Nos embates, está escrito errado ali, né? Isso ajudar nos embates todos quantos aspirem à renovação, entusiasmo e liberdade. Tá bom?
Então fica aí a mensagem da nossa mentora Joana de Ângeles para nós. Bom, continuando aqui os nossos slides, o culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte. Nós não estamos inventando, né, uma atividade a mais, não. Quem nos ensinou o culto foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. Então, como nós estávamos dizendo, é um momento onde nós vamos estar propícios para ouvir o nosso familiar ou para expor as nossas dificuldades dentro do âmbito do lar. O culto do Evangelho vai nos dar essa sustentação. Sem que essa nossa exposição seja naquele momento, né, ou que poderia acontecer em outros momentos, visto de maneira errada, com uma interpretação errônea, incorreta. Né? É um momento onde nós vamos estar mais propícios a ouvir o drama do outro, em silêncio, com uma postura mais fraterna, mais caridosa. Cultivar o Evangelho no santuário familiar é nortear a nossa experiência para o reinado de Deus, em nós e fora de nós. Tá? Nós vamos trazer, lá do livro Jesus no Lar, a primeira mensagem que o livro nos traz, psicografia do nosso querido Chico, é o culto cristão no lar. Como nós dissemos, né, o culto, ele não é uma invenção dos espíritas, né? Nosso Senhor Jesus nos ensina o culto do Evangelho no lar quando ele está na casa de Pedro. Então o livro Jesus no Lar vem nos trazer essa primeira mensagem, onde quando Jesus estava na casa de Pedro, né, estava tendo uma conversação, né, entre os familiares ali, e Jesus percebeu que aquela conversa estava indo por um rumo assim, não tão edificante, né, um pouco improdutivo. E aí o texto nos diz, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizer improdutiva, então Jesus faz uma pergunta a Simão Pedro. Ele pergunta, né, Simão, o que faz o pescador quando ele finaliza o seu trabalho e chega lá no porto, né? Aí o Simão vai refletir e ele vai pensar, ele vai falar, ele vai escolher os melhores peixes, porque ninguém vai comprar os resíduos da pesca. E aí Jesus continua perguntando, e o oleiro? Aí o Simão vai falar, ele vai trabalhar o barro, vai modelar o barro para criar a forma desejada, né? E ele pergunta, e o carpinteiro? Para alcançar o trabalho que pretende, como é que ele procede? Então ele vai lavrar a madeira, vai talhar a madeira, de modo a aperfeiçoar a peça bruta. E aí Jesus, na sua reflexão, ele vai trazer o seguinte, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A paz do mundo, um pouco mais para frente ele vai dizer que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Olha que profundo isso. Deus às vezes é tão distante para nós. Se a gente tem dificuldade ainda de aceitar e amar aquele que está no nosso dia a dia, na nossa luta, que vive as mesmas dificuldades que a gente, como amar a Deus que ainda se parece, né, tão distante de nós? Então Jesus vai nos ensinando isso. E aí, depois de trazer essa mensagem para Pedro, né, um pouco mais para frente aqui na mensagem, ele vai dizer, ele vai convidar os familiares naquele instante do apóstolo Simão a uma palestra edificante em volta da mesa. Ele vai dizer que a mesa, né, é o lar do pão. Então ele vai convidar todos a se sentarem em volta da mesa para fazer uma meditação elevada. E desenrolou os escritos, né, os escritos do Evangelho ali, sob a mesa, para lerem juntos, estudarem e comentarem juntos. Então assim
Jesus instituiu o primeiro culto do Evangelho no lar na terra, o primeiro culto cristão no lar. Bom, Jesus nos traz esse grande ensino, essa grande ferramenta que é o culto do Evangelho no lar. O berço doméstico, então, ela é a primeira escola e o primeiro templo da alma, como nós vimos agora. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. E aí, como nós lemos agora, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Fica esse ensinamento para nós, então, de que quem nos ensinou a prática do culto foi nosso Senhor Jesus. Quais são os aspectos, então, espirituais do culto no lar? Nós vamos trazer, então, o livro Os Mensageiros, certo? Aqui no livro Os Mensageiros, nós vamos ter, no capítulo 35, chamado Culto Doméstico, lá na casa da Dona Isabel, André Luiz, ele desce a crosta terrestre e ele vai visitar um ambiente ligado à colônia espiritual Nosso Lar, que é uma casa de uma família que abriga os espíritos em passagem. Então, os espíritos trabalhadores de Nosso Lar, eles utilizam esse ambiente doméstico para o seu descanso, para os encontros ali, quando eles vêm visitar parentes na terra, familiares, ou espíritos que são cuidados, por esses trabalhadores. Enfim, então eles chegam na casa de Dona Isabel e eles vão narrar ali o culto do Evangelho, que aquela família é uma mãe e seus 3 filhos, eles vão fazer o culto. E aí, só como curiosidade, André Luiz fala assim: tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. Então, André Luiz narra para nós de que os espíritos que ali estavam, eles vão se assentar também ao redor da mesa, ou vão estar ali presentes para participar do culto no lar, para intuir também a família nas suas necessidades, para intuir as palavras daqueles que vão ler o Evangelho, ou ler uma mensagem, vão comentar sobre aquele assunto. Os espíritos estão presentes. É um momento da nossa família onde os espíritos familiares a nós estarão de calendário marcado, de hora marcada, para estarem ali com a gente. Por isso a importância de marcarmos um dia específico, um horário pré-determinado. Os espíritos familiares, os nossos mentores espirituais estarão ali conosco para fazer o culto com a gente. Aqueles espíritos, porventura, também que são não tão amigos do nosso lar ainda, que são os espíritos obsessores, também estarão ali para aprender com a gente, para ouvir aquilo que a gente também vai aprender. Ou, como já dissemos anteriormente, é um momento onde nós vamos facilitar o afastamento desses espíritos da nossa mente, dos nossos pensamentos e também do nosso lar. O culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior. É o que nós estamos dizendo, pelas claridades espirituais que acende em torno. É o momento onde nós vamos iluminar o nosso lar, afastando os espíritos obsessores e aprendendo também com o diálogo fraterno, com o estudo, enfim. Diversos, então, são os benefícios do culto. O culto da Boa Nova em fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia e da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Então, o próprio André Luiz nos narra que a comunidade ali em volta daquele ambiente se beneficia muito da oração que aquela família faz. Então, a gente não ilumina apenas o nosso lar e os nossos corações. São enviadas energias, fluidos positivos para a nossa vizinhança, para a nossa comunidade, para toda a rua que a gente mora, enfim. Então, é de tamanha importância que tem o culto, espiritualmente falando. Bom, nós temos um momento do culto onde é orientado a fluidificação, a magnetização da água,
Nós sabemos a água como um dos componentes mais moldáveis do planeta, né? Em termos de energia, ela é capaz de absorver fluidos espirituais com tamanha facilidade. Por isso a importância da gente utilizar a água como mecanismo de medicação das necessidades espirituais da nossa família. Então a água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. No final do culto, né, que a gente possa sempre lembrar de pedir aos Espíritos que abençoem, que coloquem a medicação necessária para todos nós naquele recipiente, e aí cada um vai receber aquilo que tem necessidade. Nós sabemos também de que não é necessário a criação de um roteiro perfeito para o culto. Mas existem alguns parâmetros que a gente pode seguir, né? Algumas ideias já prontas. Logicamente, você vai se adaptar à sua necessidade. Se você tem criança no lar, você vai fazer o culto com as palavras para a criança, ou com um momento especial para aquela criança, ou você vai fazer um culto separado, um dia diferente para a criança, enfim, você vai se adaptar à sua realidade. Mas é sempre importante que a gente siga algumas orientações. Por exemplo, a leitura de uma mensagem. Podemos iniciar com a leitura de uma mensagem. Para harmonizar as nossas vibrações, fazemos a prece inicial, depois o estudo do Evangelho, ou estudo de algum outro livro, a Bíblia, o Antigo Testamento. Se você tiver entre os seus familiares pessoas que não são espíritas, o culto pode ser feito da mesma maneira. Cada um coloca aquilo que acredita, o seu ponto de vista, não como uma forma de doutrinar o outro ou de convencer o outro de nada, mas a fim de acrescentar conhecimento da visão que o outro tem. Isso nos faz pessoas melhores, mais sábias. Faça uma conversação fraterna, então, sobre aquilo que foi discutido e, se necessário, sobre alguma dificuldade que está tendo ali no lar, para que aquele ambiente possa proporcionar, né, equilíbrio para se resolver algumas situações. Logicamente, como já dissemos anteriormente, não é o momento de lavar roupa suja ali, né? Pedimos então a fluidificação da água, fazemos uma prece de agradecimento. Como já dissemos, você vai se adaptar da maneira que for necessário. E como já dissemos também, escolher um dia da semana e horário fixo para essa reunião familiar. Bom, já finalizando, meus irmãos, né? Trazer Jesus para o nosso lar. Esse é o objetivo do culto, e que a nossa família se beneficie deste momento. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, como nos disse Jesus em Mateus. Meus irmãos, realizem o culto do Evangelho no lar com fé, com muito carinho, sem aquele sentimento de obrigação, mas com aquele sentimento de que estamos, né, recebendo dessa ferramenta grande alívio espiritual. Que Jesus esteja conosco, que Deus abençoe o seu lar. Nós vamos ficar agora com o passe magnético. Estejam em paz. Graças a Deus. Momento do passe. Grupo Espírita Irmã Paula. Sejam bem-vindos a este momento do passe. Através deste tratamento espiritual, por meio de meditação íntima com o amparo divino, vamos neste instante buscar as vibrações celestiais. O passe busca o fortalecimento psicológico, a harmonização espiritual do paciente. Utilize este momento com muito respeito, fé e gratidão, desejando o concurso dos espíritos superiores para a sua proteção. Busque Jesus neste momento em seus pensamentos, trazendo-o para sua mente, sua casa, sua família. Coloque ao seu lado, nesse instante, um recipiente com água limpa e filtrada.
Busque um lugar tranquilo neste momento e isole suas preocupações do seu pensamento. Respire tranquilamente, lentamente. Inspire. Expire. Vamos dar início ao passe nesse momento. Faça uma prece íntima. Busque Jesus. Deixe seu corpo relaxar neste instante. Mais uma vez, buscando a respiração tranquila, vamos desfazer nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias, como se soltassem da árvore de nossos pensamentos como folhas que vão sendo tocadas pelo vento. Respire mais uma vez. Sinta nesse instante uma chuva de bênçãos sendo derramadas do mais alto. Sinta o sol de Deus, nosso Pai. Seus raios vão aquecendo todo o seu ser espiritual, iluminando e fortalecendo a sua fé. Sinta a paz que os espíritos benfeitores vêm proporcionar neste momento ao seu coração. Flores multicoloridas vão sendo colocadas por sobre a sua cabeça. O perfume suave das bênçãos divinas vão invadindo todo o seu ambiente, fazendo uma limpeza necessária em todo o seu ser, em sua casa. As luzes do sol vão transbordando em sua cabeça, iluminando todo o seu pensamento. Sua alma agradece nesse momento, aliviada, os sentimentos novos que vão fortalecendo em seu coração. Caridade, fé, esperança, felicidade, coragem, determinação, vontade de viver. A natureza lhe envia a capacidade de se restaurar nesse instante. Vamos sentindo nossos pensamentos sendo conduzidos até a cidade de Cafarnaum, onde Jesus está de braços abertos esperando o seu abraço em torno da casa de Pedro. Jesus recebia inúmeras pessoas todos os dias. Entregue-se a Jesus neste momento, com o coração aliviado e o sentimento de gratidão. Passarinhos saltitantes cantam neste momento, trazendo alegria e a renovação do ânimo e do otimismo. Uma capacidade infinita de refazimento lhe invade o coração, dando-lhe coragem nesse instante. A luz divina do Mestre agora lhe acompanha. E você absorve as energias novas. Sinta Jesus neste instante bem pertinho de ti. Entregue suas preocupações ao Mestre amigo e sinta-se em paz neste instante. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Os espíritos benfeitores neste momento abençoam sua água com a luz divina, colocando nela o remédio necessário para todas as suas dores físicas e morais. Respire mais uma vez, pausadamente. Sinta a gratidão do passe em seu coração. Graças a Deus. Vamos sentir essa paz em todo o nosso ser a partir de agora. Abra seus olhos calmamente e faça uso da água fluidificada. Que a paz do Cristo esteja com você. Que assim seja.